leremos até o final do capítulo. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 6. Ouça com atenção, com reverência, a leitura da Santa Palavra de Deus. Este é o momento que o nosso Deus fala conosco. Ouçamos a sua voz com toda atenção e com toda fé. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cevada. Amém. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir ao nosso Deus que fale conosco por meio da pregação da sua santa palavra. Ó Pai, nos achegamos mais uma vez diante do Senhor e te rogamos, te clamamos, te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por meio da pregação da tua santa palavra. Nós estamos, ó Deus, necessitados de que o Senhor possa vir e esclarecer um texto tão complexo quanto este, mas que revela tanto da tua graça e da tua misericórdia. E nessa noite, ó Deus, sejamos encharcados com esta certeza: o Senhor é cheio de graça, de benevolência para com o seu povo. E nós, ó Deus, por mais pecaminosos que possamos ser, temos sempre a chance de nos voltarmos para o Senhor, de confessar os nossos pecados, de mudar a nossa vida, de restaurar a nossa comunhão contigo. É o que nós, ó Deus, te pedimos. Nos mostra nesta noite, a partir desse texto. Nos leva aos pés do nosso Redentor Cristo Jesus. É em nome dele que nós assim te oramos. Amém. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi.
tudo que fiz, o que Ele quis, meus braços abertos ficaram, e ainda estão assim, e vão continuar, até um dia vê-lo regressar. Essa canção, certamente, a maioria dos que aqui estão conhecem, já cantaram. É uma música que o Grupo Logos fez, baseado na famosa parábola de Lucas, do filho pródigo. Mostra alguém que estava em comunhão com Deus, mas que, por uma razão que nós não sabemos a qual direito, resolveu se afastar do Senhor. Resolveu deixar esta comunhão em troca de uma vida no mundo, em troca de uma vida em desobediência à voz de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto que acabamos de ler, de Ruth, capítulo 1, nós estamos vendo um processo de restauração que está acontecendo na vida de Noemi e daqueles que ainda fazem parte da sua família. Um processo que não é fácil, não é simples, mas que é necessário não apenas para Noemi e sua família, é necessário para todos os homens nesta terra. Depois da queda de Adão, todos que nesta terra vivem estão, por natureza, inimigos do Senhor, separados do Senhor, vivendo uma vida na qual eles precisam urgentemente se voltarem para o Senhor e restaurar a comunhão que é necessária, que é preciosa e que somente com o Senhor nós podemos ter de fato. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos, irmãos, que é hora da reconciliação. É o momento gracioso pelo qual o Senhor vai restabelecer uma aliança que foi quebrada, uma comunhão que foi perdida. Mas a graça de Deus é o que vai restaurar esta mulher, a sua nora e todos aqueles que estão se afastando do Senhor ou que nunca vieram até Ele, mas que necessitam. É hora da reconciliação. A história de Noemi é uma história nada boa. Ela saiu da terra do Senhor, a terra que mana leite e mel, conforme nos mostrou o versículo 1 deste capítulo 1 de Ruth, porque na terra do Senhor estava tendo uma grande fome. E é interessante porque ela morava em Belém de Judá, e esse nome significa casa do pão. Na casa do pão, na terra que o Senhor deu ao seu povo, num período muito sombrio, que é o período dos juízes, o povo estava perecendo, e a razão é muito simples, eles estavam vivendo em pecado. O Senhor então está disciplinando a eles, mostrando que eles não podem viver separados de sua lei, mas que precisam a todo instante se voltar para Ele em arrependimento, rogando por graça e por misericórdia. Depois de um tempo na terra de Moabe, é o momento em que Noemi vai voltar. Mas você sabe que este retorno, ele não é um retorno fácil. Afinal, na terra de Moabe, ela enterrou seu marido e os seus 2 filhos. Ali, naquele tempo de quase uma década, ela se afastou do Senhor. Ali, em quase uma década, ela viu a sua família praticamente desaparecer. Ela agora estava em uma situação muito complexa, muito difícil, desamparada, vivendo uma situação na qual ela certamente olhava para um lado, olhava para o outro e pensava: e agora? O que é que eu faço? Como é que eu vou viver? Como é que eu resolvo toda esta situação que eu estou envolvido? Talvez, meu irmão, seja esta a sua situação nesta noite. Talvez você também esteja necessitado de reconciliação. Talvez você tenha se afastado do Senhor e você ainda não entendeu que é necessário voltar. Uma coisa que nós precisamos saber: muitos se afastam do Senhor, vão para o mundo e nunca mais voltam. Alguns se afastam do Senhor dentro da igreja, se desviam do Senhor dentro da igreja, vivem uma religiosidade, mas o que eles precisam é de restauração espiritual. E o Senhor bondosamente, graciosamente, nos oferece isto, nos mostra que é possível sim, enquanto estivermos vivos, restaurarmos a nossa comunhão com Ele. É por isso, meus queridos irmãos, é por isso, crente, se você está afastado do Senhor, é hora da reconciliação. Nós veremos 3 aspectos desta reconciliação. Em primeiro lugar, do verso 6 ao verso 13, nós veremos que nesta reconciliação, o Senhor é o incentivo que nós precisamos. Veja o que diz o verso de número 6.
Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A história ela gira basicamente em torno daquilo que é necessário para que uma pessoa possa sobreviver: alimentos. Se estava faltando alimentos na terra de Canaã, Elimeleque pensou que era uma boa ideia, de repente, partir para a terra de Moabe e ali ficar durante alguns anos, porque lá existia alimento. O que nós sabemos é que esta partida, esta peregrinação, ela deve ser vista sempre sob uma perspectiva teológica. Ele não estava simplesmente mudando de localidade, como por vezes tantos e tantos nordestinos fizeram, partindo para o sul e para o sudeste do país, fugindo da seca e também da fome. O que nós temos, irmãos, não é simplesmente uma fuga da fome, é uma fuga do Senhor. É um distanciamento daquele que é o único e verdadeiro Deus, porque Ele disse: vocês viverão nesta terra. Nesta terra eu vou abençoá-los, nesta terra eu terei comunhão com vocês. É naquela terra que eles poderiam de fato adorar o Senhor, mas não em Moabe, não entre o povo que tinha ódio ao Senhor. Nós vimos também no domingo passado quem são os moabitas. Eles surgem a partir de uma história terrível contada em Gênesis capítulo 19, quando Ló ele tem uma relação sexual com as suas filhas embriagaram a ele para que pudesse então engravidar e dar continuidade à família. É dessa história terrível então que surge o povo de Moabe. Ela agora está numa situação difícil, como já fora dito. Ela está sem marido e ela está com duas mulheres que certamente buscavam nela alguma direção, algum apoio, suas noras, que também ficaram viúvas. Só que chega uma notícia que chega não do sul, mas do leste, chega de Israel. O Senhor se lembrou do seu povo, o Senhor devolveu ao seu povo o alimento. Há novamente pão na casa do pão. E ela então imagina que não há outra saída, ela precisa retornar. Ela precisa voltar porque lá ela terá algum tipo de amparo, algum tipo de consolo, algum tipo de apoio. E ela então se dispõe com as suas duas noras e parte. O problema é o que vai acontecer durante esta caminhada. Diz no verso 7 que quando ela estava com as suas duas noras, indo para o caminho de volta para a terra de Judá, ela então resolve ter um diálogo. E o diálogo é estranho. A conversa que ela tem com suas noras, ela não faz sentido se você sempre tiver em mente uma perspectiva teológica. Ela diz, verso número 8: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E você pode dizer: qual é o problema, pastor, de Noemi de repente fazer esta recomendação para as noras? Voltem para a casa de suas mães, voltem para a terra de vocês, porque lá vocês terão segurança, lá vocês terão apoio, lá vocês terão comida, vocês não estarão jogadas à própria sorte. Vocês não podem imaginar que haveria um lugar melhor para uma mulher nesta condição voltar do que a casa dos seus pais. Mas não é este o ponto, porque Noemi, ela é uma mulher que conhece o Senhor, ela sabe quem é o Senhor. E nós vemos como ela, apesar da sua teologia complexa, do ponto de vista negativo, ela sabe exatamente como o Senhor age. Ela diz: o Senhor use convosco de benevolência. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esta palavra, benevolência. No original nós temos uma palavra chamada hesed, que tem muitas formas de ser traduzida, mas que tem um significado especial para o povo do Senhor, porque trata do amor pactual de Deus com Israel. Um amor que somente aqueles que fazem parte da aliança com Deus poderiam desfrutar. E o que nós vemos, então, na fala de Noemi, é uma fala contraditória. Ela diz: voltem para a casa de vossas mães. Onde ficava esta casa? Na terra de Moabe. Mas ela diz: e o Senhor use de benevolência com vocês, o Senhor derrame deste amor gracioso e pactual sobre a vida de vocês, porque vocês foram boas para comigo, então eu espero que o Senhor possa também abençoar a vida de vocês. Não é este o pensamento correto de uma mulher de Deus.
Ela deveria estar, neste momento, incentivando suas duas noras e tendo com elas um diálogo bem diferente, dizendo: nós estamos indo para a terra do Senhor, esta é uma caminhada complexa, difícil, nós somos mulheres viúvas, todas as situações estão contra nós, mas nós temos algo muito importante, nós estamos voltando para a terra, aonde nós serviremos ao único e verdadeiro Deus. Deveria ser esta a fala de Noemi, e ela poderia então trazer o Hesed, o amor pactual de Deus. Ela poderia muito bem dizer: e o amor pactual de Deus estará sobre os nossos corações, nós não estaremos sozinhas, estaremos com o Senhor. Mas na caminhada que Noemi está fazendo, ela não entende que o Senhor é suficiente. Apenas o Senhor é suficiente para que ela tenha então em seu coração um incentivo para retornar para Israel. E ela vai inclusive mostrar para elas que o que elas precisam não é de comunhão com Deus, é de um marido, é de uma situação social mais interessante, mais agradável, mais tranquila. Ela diz: o Senhor vos dê que sejais felizes, verso 9, cada um em casa de seu marido. Começou com a casa da mãe, agora ela já está desejando que elas casem novamente. E veja, o livro de Ruth, ele não vai recriminar o casamento. Essas mulheres, elas ficaram viúvas, elas poderiam então novamente casar. Mas o grande problema é porque Noemi está direcionando elas pelo caminho contrário. Está dizendo: voltem para a casa de suas mães, fiquem na terra de Moabe e se casem com homens que não servem ao Senhor. Se casem com homens que não conhecem a Deus. É com esses que vocês devem casar. E a reação delas é uma reação de tristeza. Elas choram em alta voz. Elas se desesperam diante daquela afirmação da nora. E elas inclusive vão negar. Elas vão dizer: de forma alguma, nós não vamos abandonar a senhora, nós iremos com a senhora. E elas dizem algo que é ainda mais belo: nós iremos contigo ao teu povo. O que é que elas desejam fazer? Parte do povo de Deus. Isso deveria agora impressionar Noemi de uma tal forma que ela poderia simplesmente exaltar e glorificar a Deus. No meio de todo esse cenário tão complexo, tão difícil, tão ruim, tão adverso, essas duas mulheres que não conheciam ao Senhor, mas que provavelmente ouviram dos seus maridos, e provavelmente também do sogro, quem era o Senhor, quem era o povo de Deus. Nós vamos voltar com a senhora. Mas Noemi insiste, mostrando para elas que não, que o cenário não é favorável em Israel, porque ela sempre tem uma perspectiva social em mente, uma perspectiva material em mente. Ela diz: voltai, minhas filhas, por que vocês vão comigo? Eu não tenho mais filhos para que vocês casem. Em Israel e no mundo antigo, havia um costume, quando alguém se casava, se o marido viesse a falecer, então aquela mulher ela poderia se casar com o irmão mais jovem. Se o irmão mais jovem morresse, o que estivesse na fila, então se casaria para que ela ficasse protegida. A ideia de Noemi é essa: por que vocês vão voltar comigo? Eu não tenho mais filhos para que vocês possam casar. Eu não posso mais conceder a vocês uma graça como esta. Vocês não precisam ir comigo. Não há nenhuma vantagem. Não há nada que possa ser bom para vocês em Israel. E ela ainda diz: mesmo que eu pudesse engravidar, porque eu já sou velha demais, e pudesse dar a vocês um filho para vocês casarem, quando eles tivessem idade para casar, vocês já estariam então em idade avançada e não seria uma boa ideia. Vocês não precisam voltar comigo. E é mais interessante ainda o que ela vai dizer no final do verso 13: porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor, ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela mistura aqui vários elementos. Nós não sabemos se o que há no coração de Noemi é um medo, um temor de que, por ela estar voltando para Israel com essas duas mulheres que não faziam parte da aliança, se aquilo suscitaria ainda mais ira no Senhor. Ela entende que o que ela está passando não é obra do acaso. Ela entende que tudo aquilo que ela está vivendo vem da mão de Deus. O que é que ela está pensando? Eu preciso das bênçãos do Senhor. E ainda que eu tenha que sacrificar a vida espiritual das duas noras, que eu chamo de filha, assim será. Mas o que eu quero é que o Senhor, Ele possa mais uma vez me abençoar. O que eu quero é que o Senhor, mais uma vez, Ele possa derramar sobre mim das suas muitas bênçãos. Não é esse o contexto evangélico que nós vivemos hoje, irmãos.
Muitos não pensam, por que razão eu vou entrar na igreja? Ou, por que é que eu vou voltar para a igreja? Eu já estive lá um tempo. Por que é que eu vou voltar para a igreja? Qual é o benefício? O que é que eu ganho? Alguns se chateiam porque passaram por igrejas neopentecostais que exploram os seus membros com relação a dízimo e oferta, fazendo promessas absurdas, e nesse contexto, depois de gastarem muito daquilo que tinham como recursos, ficam frustrados e não querem mais saber de igrejas. Eles entendem que não é vantajoso estar na igreja, porque eles queriam bênçãos da parte do Senhor. Quando nós então olhamos para este cenário, onde nós vemos Noemi insistir tanto com as suas noras para que elas não estejam com elas nesta peregrinação, e lembrando que o Senhor está pesando a mão sobre ela, o que ela pensa é: eu preciso de restauração, mas eu preciso muito mais das bênçãos de Deus. E esta restauração, ela não poderá acontecer se eu estiver com duas moabitas, porque elas são inimigas do Senhor. Será que nós estamos, irmãos, de fato pensando naquilo que é importante? Nós estamos pensando no Senhor quando nós assumimos um compromisso com Ele, quando nós entramos na igreja, nós entramos pensando unicamente em termos comunhão com Deus? Ou será que nós pensamos naquilo que poderá o Senhor nos conceder? O Senhor vai resolver os meus problemas, Ele vai curar as minhas doenças, Ele vai dar uma solução aos problemas familiares que eu estou enfrentando, Ele vai resolver as questões financeiras que eu tenho que lidar. O Senhor, Ele vai me abençoar de tal forma, de tal maneira que, sim, vale a pena entrar na igreja. Não é assim que funciona. A nossa motivação, ela não deve ser aquilo que Deus pode nos dar. A nossa motivação não apenas para buscarmos uma restauração espiritual, mas para nos mantermos fiéis ao Senhor, andando e caminhando nos seus caminhos, é sabermos que temos ao próprio Deus conosco. Nós não buscamos pelas bênçãos, nós buscamos pelo nosso Deus. Porque se nós buscarmos pelas bênçãos, irmãos, a nossa vida espiritual, ela correrá um grande risco. Muitos vão se frustrar, e talvez você esteja frustrado com o Senhor, imaginando que Ele prometeu uma série de coisas. Você foi fiel, aparentemente, no dízimo, na oferta, você ajudou até a lavar a igreja, como um crente que se importa com os outros, você foi evangelizar nas ruas de São Bento, você se mostra alguém que tem um comportamento moral muito bom na sociedade, então você espera que o Senhor possa derramar sobre sua vida muitas coisas, porque se Ele não derramar, você vai embora da igreja. Porque o que importa é aquilo que Deus pode nos dar. Não importa de fato se eu tenho ou não comunhão com Ele. O que importa é aquilo que Deus me dá: saúde, bens materiais, uma vida tranquila. De outra sorte, eu dou tchau ao Senhor e eu vou procurar algo que seja muito mais importante, mais interessante. Se este é o seu caso, meu irmão, se arrependa. Volte-se para o Senhor com um coração que deseja estar restaurado espiritualmente com Ele, independente da vida trágica que você esteja enfrentando. Volte pelo Senhor, para o Senhor, e continue com o Senhor. Em segundo lugar, nós veremos a partir do versículo número 14, que nessa reconciliação, meus irmãos, é preciso nos desligarmos da nossa antiga vida. Nós veremos do verso 14 até o verso número 17. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Nós temos uma dupla resposta à fala de Noemi. Nós temos duas mulheres que vão reagir de forma contrária àquilo que foi proposto. Uma disse, um ouviu, vai embora, não fique comigo, e disse, ok, eu vou embora. Não vale a pena mesmo. Se a mulher está dizendo que não vale a pena, por que é que eu vou com ela? Se ela está falando de um Deus irado que ela serve e que pesou sua mão sobre ela, será que Ele não vai fazer isso comigo também? É melhor voltar então para a casa da minha mãe. Quem sabe eu não consigo outro casamento e assim eu terei uma vida muito mais tranquila, muito mais feliz, muito mais sossegada. É o que Orfa pensa. Ela entende que não vale a pena seguir por este caminho. É um caminho muito ruim. É um caminho muito estranho, muito difícil. E ela se despede então de sua sogra, dá um tchau e vai embora. Porém, Ruth se apegou a ela. E esse apegar-se a ela, irmãos,
a ideia é basicamente de você expulsar um cachorro e o cachorro volta. Ele vai perseguir você. A ideia aqui é que não importa aquilo que Noemi venha fazer com Ruth, porque ela vai continuar junto de sua sogra. Mesmo Noemi tendo dito para Ruth que não valia a pena, que não era interessante, que não era bom, que não havia nada de vantajoso em estar com ela, Ruth entende que não é essa a verdade. Ruth entende que não é este o caminho que ela deve seguir. O caminho que ela deve seguir é outro. O caminho que ela deve seguir é justamente o caminho que Noemi está fazendo. E é por isso então que ela decide firmemente no seu coração. Nós temos alguém aqui que decidiu, com todas as forças, que ela iria para a terra de Israel. Agora, por que ela vai para a terra de Israel? Não é simplesmente por amor a Noemi. Você pode pensar que é porque ela estava preocupada com a sogra. Você pode pensar que é porque ela tinha muita gratidão, que ela ficou compadecida do seu sofrimento e pensou, não vou fazer isso, não posso deixar esta mulher sozinha numa viagem como essa, perigosa, com muitos riscos. Eu tenho que estar com ela, mas não é isso que vai acontecer. Porque as falas de Ruth vão ser expressões que mostram que ela tem muito mais do que simplesmente amor por sua sogra. Ela tem interesse em estar em comunhão com Deus. O desejo dela é esse. O desejo, o interesse dela é esse. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. É curiosa a expressão que Noemi usa aqui. Ruth, por que você vai comigo? A sua cunhada já foi embora. Mais importante do que isso, ela voltou para o seu povo. Ela está basicamente dizendo para Ruth: o seu lugar não é em Israel. Você não pertence ao povo da aliança. O que é que você deseja fazer lá? É melhor que você volte para o seu povo, mesmo que lá seja um povo muito idólatra, muito mau, de uma história terrível, distante do Senhor, mas é o seu lugar lá. E mais, lá você tem os seus deuses. Lá você tem proteção. Veja o que Noemi está mostrando para Ruth. Você não estará desamparado, porque você estará no meio dos seus familiares e você também estará amparada espiritualmente. A teologia de Noemi é um fracasso, é uma tragédia. A teologia de Noemi é de uma mulher que, de fato, por vezes, mostra que não sabe quem é o Senhor. Ela está dizendo que é válido também seguir os falsos deuses de Moabe. Volte, você estará bem. O tempo inteiro esta mulher está tentando convencer as suas noras de que não é vantajoso estar com o Senhor. Mas por que não seria? Qual o outro caminho que nós temos? Não há. De forma alguma pode alguém pensar que existe um outro caminho a ser seguido que não seja este. Ruth vai responder: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Lembre-se, ela vai perseguir a sogra. Você pode tentar se esconder de mim, você pode tentar fugir, você pode fechar a porta na minha casa, eu vou estar lá. E você precisa novamente ter olhos espirituais, teologia aplicada ao texto. O que ela está fazendo não é simplesmente por um cuidado com a sua sogra, é porque ela deseja fazer parte do povo de Deus. E é isso que ela diz: o teu povo é o meu povo, porque eu me casei com um filho da aliança. E provavelmente, não simplesmente pelo casamento, mas porque ela agora demonstra que crê neste Deus. Porque ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Eu faço parte deste povo, eu faço parte da igreja, porque o Senhor, Ele é o meu Deus. Eu rejeito os falsos deuses de Moabe, eu rejeito este povo que não serve ao Senhor verdadeiramente. O que eu quero é estar no meio daqueles que eu amo, no meio daqueles que eu sirvo. Algo aconteceu no passado, no momento da invasão da terra, no momento anterior. Lembre-se que esse é o período dos juízes. O momento anterior ao período dos juízes é o período de Josué, a conquista. Você se lembra de uma prostituta chamada Raabe? E qual é a posição que ela toma diante da iminente chegada do povo de Deus? E ela estava em um contexto que aparentemente era muito mais seguro. Ela estava protegida,
ela estava com os seus falsos deuses, ela estava com a sua família, mas ela optou por confiar que era melhor estar com o Senhor. E é por isso então que ela foi enxertada no meio do povo de Deus, fazendo inclusive parte da linhagem do Redentor. Ruth também faz parte da linhagem do Redentor. Ela é uma mulher especial, não porque ela seguiu Noemi, mas porque ela seguiu ao Senhor. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor. E aqui entra um aspecto importante, porque a palavra Senhor aqui é Yahvé. Yahvé era o nome usado unicamente pelo povo de Israel. Quando nós encontramos palavras como Elohim, é um nome genérico para deuses, mas Yahvé é o nome pactual de Deus. É o nome usado somente por aqueles que de fato conhecem ao Senhor, que sabem das suas promessas, que conhecem quem Ele é. Esta mulher talvez tenha ouvido do seu marido, talvez ela conheça a história de Israel, ela sabe quem é o Senhor, ela sabe o que o Senhor tem feito no meio do seu povo, e ela deseja estar no meio deste povo que serve a Ele. Ela está rompendo com o seu passado, ela está abrindo mão de todo o conforto, de toda a segurança, ela está deixando para trás uma vida que parecia ser muito melhor, em busca de uma vida onde ela está caminhando por fé. A restauração não é para aqueles, ou apenas para aqueles que fazem parte da igreja e se afastam. A restauração espiritual é também para aqueles que nunca estiveram na igreja, para aqueles que nunca entregaram suas vidas a Cristo. É hora de voltar, é hora de restauração espiritual, porque de outra sorte o que nós temos, de acordo com a palavra de Deus, é um cenário no qual nós estamos em inimizade com Deus. Mas no momento da restauração, no momento da conversão, a nossa relação muda, porque nós somos adotados pelo Senhor, confiados no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já rompeu com a sua vida anterior ao Evangelho? Você já se desligou dos falsos deuses que você carregava no seu coração? Você já deixou para trás tudo aquilo que impedia que você de fato tivesse comunhão com o Senhor? Porque é isso que importa, porque é isso que de fato faz diferença na nossa vida, quando nós cremos que somente no Senhor nós estamos seguros. Que o mundo possa desabar contra nós, que sejamos perseguidos, que as coisas fiquem muito estranhas ao nosso redor, que pessoas que antes pareciam amigas, de repente por causa da nossa fé, se tornam grandes inimigos. Mas nós entendemos que é muito melhor estarmos nesta condição de perseguição, de inimizade com o mundo, mas reconciliados com o Senhor. Uma nova vida, uma nova história, começa quando nós deixamos para trás tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o Senhor, que impede que estejamos de fato em uma relação pactual com Ele. Nós estamos, irmãos, compreendendo isto, estamos olhando para o mundo e dizendo não para ele, olhando para os falsos deuses e dizendo: o que eu confio de fato é no cuidado do meu Deus. Se não é isto que estamos fazendo, nós precisamos fazer urgentemente, porque é hora de voltar. E em último lugar, nós veremos então, a partir do versículo número 18, que nesta reconciliação, o caminho por vezes, ele é difícil, ele não é fácil. Noemi, ela vai entender que não tem o que fazer. Ela já disse o que poderia falar, ela já argumentou várias vezes, ela já disse muita coisa, e nada foi suficiente para convencer Ruth. Ruth disse de forma muito firme, de forma muito clara: eu vou com você. Então Noemi meio que: tá bom, então vamos comigo. Você quer ir, não tem o que fazer, é o jeito de levar, né? Veja a forma como Noemi ela age. Versículo 19 diz que ambas se foram até que chegaram a Belém. A jornada ela foi difícil. Deixaram para trás conforto, segurança de uma família, mesmo que o marido, juntamente com os filhos, houvessem morrido. Mas 10 anos, muito tempo, uma história se criou. Elas chegam então à terra de Israel.
elas chegam a Belém. E quando elas chegam, é natural que surja um alvoroço em torno da chegada delas. Aqui, hoje, nos nossos dias, irmãos, eu acho que é mais difícil de acontecer. Mas no Ceará, anos atrás, principalmente no sítio, as pessoas quando viajavam, que iam para São Paulo, depois de uns anos elas voltavam. Quando elas voltavam era uma grande festa, era uma alegria, porque hoje é mais fácil de você ter comunicação com aqueles que estão longe. Você tem o WhatsApp, você faz uma chamada de vídeo, você tem Facebook, você tem Instagram, você consegue ligar para a pessoa se quiser todos os dias, é muito mais simples. Naquela época era mais complexo, então alguém muitas vezes partia e nunca dava notícias, não tinha interesse ou não tinha preocupação, ou às vezes não tinha os meios, porque era uma carta ou uma notícia através de alguém que estava voltando. Quando essa pessoa retornava, era uma grande festa, era um grande alvoroço. Fulano voltou mais gordo, mais magro e chiando. De alguma forma ele voltou, está com um sotaque estranho, umas roupas esquisitas, mas voltou. Felizes ficavam. A situação aqui, ela é diferente, porque diz que quando elas chegam, a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Cadê o marido? E os filhos? Quem é essa estranha aí do lado? A cidade, ela não está feliz com o retorno de Noemi, porque ela percebe que tem alguma coisa errada. Algo estranho aconteceu. E isso se comprova a partir da fala da própria Noemi. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, me chame Mara. Não tem nada a ver com Mara, viu? Fique bem claro, para depois não ficarem fazendo piada com nossa irmã. Suzana é capaz disso, eu sei. Tá? Não faça isso, não faça. Porém, ela dizia: não me chame Noemi. E aí vem um detalhe sobre Noemi. O significado do nome de Noemi significa plena, significa completa. E ela diz: não me chame mais Noemi, porque eu não estou plena, eu não estou completa, eu estou de forma diferente. Como é que você está? E ela diz: me chame Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Eu estou arrasada. Eu estou em um momento terrível da minha vida. Interessante que ela não percebe que o Senhor está sendo bondoso com ela. Interessante que ela não consegue ver o cuidado e o amor de Ruth para com ela. Ela só consegue enxergar o momento ruim que ela está vivendo. Me chame Mara, porque eu estou muito amargurada. Isso vem do Senhor, o Todo-Poderoso. Ela: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Pobre eu estou voltando, sem nada, miserável. Por que vocês vão me chamar Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Não há razão para me chamar mais de Noemi. É a Noemi que vocês conheceram, que partiu 10 anos atrás, ela não existe mais. O cenário agora é outro. É um cenário de dor, um cenário de amargura. É um cenário de derrota, de tristeza, de sofrimento. Estranho, irmãos, porque é um cenário de graça. É um cenário de reconciliação, é o ato final da jornada dela. Ela está finalmente na terra do Senhor, ela está novamente entre o povo de Deus, ela está exatamente onde o Senhor queria que ela estivesse. Mas ela não está feliz, ela não está grata a Deus, ela está extremamente amargurada, entristecida. Ela está sofrendo. Muitas vezes, de muitas formas, de muitas maneiras, nos afastamos do Senhor, mesmo que na igreja, mesmo que dentro da igreja, ocupando cargos, às vezes no ministério, mas quebrados espiritualmente, dispersos espiritualmente, vivendo uma religião vazia. Ou outras vezes, saímos da igreja e passamos um longo tempo no mundo. As duas formas acontecem. Para que o retorno ocorra,
é preciso que o Senhor intervenha e Ele age na história. Algo acontece. Algo acontece, e quando isto acontece, o que mais se vê é sofrimento, é dor, é tristeza, são lágrimas. O retorno para o Senhor, meus irmãos, muitas vezes é extremamente amargoso. Nos causa vergonha, nos causa medo, nos causa um sentimento de aqui não é o meu lugar, porque o pecado tem esta capacidade de fazer com que você ache, que você pense que o seu lugar é longe do Senhor, para que você evite esta via dolorosa. Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos caminhar por ela, gratos a Deus pela restauração, pelo restabelecimento da nossa comunhão com Ele. Se tivermos que passarmos por uma via dolorosa, com muita vergonha, tristeza e dor, que assim seja, porque o caminho que Cristo passou para nos garantir que isto possa acontecer, para que esta restauração seja possível, foi um caminho que Ele derramou o seu próprio sangue. O Senhor não abriu este caminho que nos leva até Deus com flores, foi com a coroa de espinhos, foi sendo escarnecido, foi sendo humilhado, foi sendo covardemente agredido, exposto à humilhação e à vergonha, colocado na cruz maldita. O que o Cristo passou, o que o Deus verdadeiro sofreu, nos mostra que qualquer sofrimento que venhamos a passar em busca desta restauração com Deus é pouco, é nada. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, seja o seu caso. Talvez você esteja necessitando urgentemente restaurar sua vida espiritual com Deus, mas você está envergonhada, você está entristecido, você se sente humilhado, desmotivado. Você entende que se você confessar o seu pecado, se você abandonar aquilo que está separando você do Senhor, se você resolver deixar o seu mundo de iniquidade e se voltar para Deus, e as pessoas tiverem conhecimento disso, será uma coisa muito triste. Então é melhor ficar lá e não voltar nunca, mas é melhor você voltar agora, urgentemente. É hora de voltar, porque você precisa ser restaurado espiritualmente, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa de uma vida na qual você está dedicado a servir ao Senhor. Se o seu coração ainda não foi quebrantado com esta verdade, se o seu coração ainda está endurecido diante disso, o Senhor te diz nesta noite que você precisa entregar sua vida a Ele. Eu tenho 10 anos de igreja, pastor, eu tenho 20 anos de igreja, eu conheço tudo da Bíblia. Entregue o seu coração a Cristo. Se você está quebrado espiritualmente, se você está vivendo em uma vida de pecado, em desobediência, se você tem vivido uma mentira, é nesta hora que o Senhor te diz: venha, volte, passe por esta via dolorosa, passe por esta humilhação, passe por esta vergonha, porque foi a morte do meu filho que garantiu que você possa então retornar ao único lugar onde há de fato salvação. Volte-se para o Senhor, agarre-se à fé em Cristo, passe pelo sofrimento, pela humilhação e pela dor, pela vergonha, mas seja restaurado espiritualmente. Não endureça o coração diante da voz de Deus. Confie no Cristo que morreu para lhe salvar. Mas Ele só morreu para lhe salvar se você entende esta verdade e você entrega a sua vida a Ele de fato. Não insista no caminho do pecado. Vá pelo caminho da restauração, porque é hora de voltar. Nós temos, meus irmãos, algumas lições que são importantes diante daquilo que nós aqui apresentamos nesta noite. Em que você tem baseado o seu relacionamento com Deus? É naquilo que Deus pode te dar? Você está servindo ao Senhor esperando que Ele possa resolver
as problemáticas da sua vida? É por isso que você tem servido a Deus? Você tem servido ao Senhor porque você espera que em algum momento a sorte bata na sua porta e de repente você se torne alguém que só tem coisas boas a dizer, não há nenhum problema. Se você estiver baseando a sua fé, o seu relacionamento com Deus, naquilo que Deus é capaz de lhe conceder, a sua vida espiritual ela está em sério risco. Você cedo ou tarde, meu irmão, vai se frustrar tanto que você vai abandonar o Evangelho. Você vai embora. Você vai procurar em outro lugar. Você vai procurar na macumba, no catolicismo, no espiritismo. Aonde você achar que possa encontrar uma solução, você vai. E você não vai encontrar. Se você quer um relacionamento íntegro com Deus, pense simplesmente nas bênçãos espirituais que Ele derrama sobre o seu povo. Se você quer servir ao Senhor de fato, se você quer ser fiel a Deus no seu relacionamento com Ele, você precisa simplesmente saber de uma coisa: a salvação que Ele te dá é pela graça. E isso é maior do que qualquer coisa que o mundo possa te oferecer, do que qualquer religião deste mundo possa dizer para você que você vai receber se você estiver nela. Você não deve, de forma alguma, basear o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus não pode depender daquilo que você acha que o Senhor vai te dar, porque você vai cair. Quando a doença chegar, seja na sua vida ou na vida de alguém que você ama, quando os problemas financeiros lhe alcançarem, nesse Brasil isso não é difícil, e não acho que porque você é crente você está imune a passar por problemas financeiros. Não, pastor, mas eu dou o dízimo, então vai dar tudo certo na minha vida. Não é assim que funciona. Não é dessa forma que o Senhor age conosco. Não é uma troca, não é uma barganha. Você não serve a Deus baseado naquilo que Deus te dá. Porque se você está agindo assim, pare com isso. Se arrependa disso. Busque o Senhor por quem o Senhor é, pela bondade e misericórdia que há nele, não pensando em prêmios materiais, sociais, que este mundo pode te oferecer, e que você acha que se você for muito fiel a Deus, em algum momento vai chegar na sua casa. Talvez você morra pobre, talvez você morra perseguido, com uma grave doença, com vários problemas familiares, com o mundo desabando na sua cabeça, mas o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com o Senhor, ela está acima de qualquer coisa que este mundo possa infligir sobre a sua alma. A sua confiança não é no aqui e no agora, mas nas bênçãos eternas de Deus. É nisso que você deve pensar. O seu relacionamento com Deus é o Senhor pelo Senhor e nada mais. Em segundo lugar, meu irmão, se você entende que nasceu de novo, se você crê que o Evangelho de fato mudou o seu coração, a sua vida, a sua história, você precisa agir como uma nova criatura. Então você vai deixar para trás os falsos deuses, os ídolos. Você vai deixar para trás a sua vida antes do Evangelho. Você é uma nova criatura, você é uma pessoa nova. Aquela pessoa que não conhecia a Deus, que desprezava a lei do Senhor, que não se importava com aquilo que Deus queria para a sua vida, essa pessoa não existe mais. Você agora não está preocupado com ambientes sociais da sociedade de São Bento que são agradáveis e importantes. Se estes ambientes ferem a sua comunhão com Deus, não é para você. Não é para a sua vida. Se antes você tinha uma conduta X e você não se preocupava, não se importava, agora você é crente. Então essa conduta, ela não serve mais para você. Fuja de todo e qualquer pecado que possa lhe escravizar. Você foi restaurado. Você foi tirado de um cativeiro. Você não serve mais aos desejos do seu coração. Você não serve mais a este mundo. Você serve a Cristo. Então haja desta forma como um servo de Cristo.
não como um servo do mundo, do seu coração, da sua vida passada. Não se apegue a isso, não fique preso a isso. Se liberte disso de uma vez por todas. Você é uma nova criatura e você agora faz parte do povo de Deus. Você agora tem o Senhor como o único e suficiente na sua vida. É isso que deve guiar você. Em terceiro e último lugar, talvez você esteja afastado do Senhor. Talvez a cada momento que eu falava sobre necessidade de restauração, você pensava: esta é a minha situação. Não tenho mais prazer na igreja, não oro, nem em casa, nem aqui. O pastor manda a gente fechar os olhos, eu fecho, porque vai que alguém percebe que eu estou com o olho aberto, aí fica feio. Na hora de cantar eu não canto, não tenho vontade, não tenho prazer, não tenho alegria, não tenho interesse. Tem uma leitura do texto, eu não leio. E é interessante, você acha que está tudo bem na sua vida, né? Você não tem prazer em estar no meio dos seus irmãos. O sermão vem para você e você acha que é uma coisa assim estranha. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar de pecado, não quero falar sobre isso. Sobre mudança de vida, sobre restauração. Eu quero algo diferente, quero uma mensagem que me empolgue. Vai empolgado para o inferno para tu ver como é bom. Vai por esse caminho que você está indo aí. Não se volte para Deus urgentemente não, para tu ver o que acontece. Pastor, o senhor é tão duro. Eu acho, meu irmão, mais uma vez eu vou lhe dizer, você não conhece Cristo, você não está lendo a Bíblia. Vamos combinar que você não lê a Bíblia? Você não sabe quem é o Senhor Jesus. Aqueles que estão vindo na quarta-feira são poucos, mas tem um grupo que vem. Eles já viram aqui conosco como é o Sermão do Monte, quais são as palavras de Cristo. Faça um pequeno exercício devocional essa semana. Leia o capítulo 7 de Mateus, principalmente a parte final. Descobre o que é que o Senhor Jesus fala para os homens deste mundo, para as mulheres deste mundo, que querem viver de todo jeito, de toda forma. Mas também leia nesta mesma palavra, como nós lemos hoje, que a graça de Deus é maior do que a nossa vergonha, o nosso pecado, o nosso distanciamento dEle. Nós podemos ser restaurados espiritualmente, meus irmãos. É possível voltarmos àquele primeiro amor. Você pode voltar a ter alegria no Senhor. E se você nunca experimentou isso, também é possível. Você pode sim ter uma vida de comunhão espiritual com Deus, além de religiosidade, além de uma vida fria, sem gosto, amargurada. Mas é preciso que o seu coração esteja devotado a Cristo Jesus. Passe pela via dolorosa, passe pelo caminho da humilhação, pelo vexame, pela vergonha, confesse os seus pecados, abandone sua vida de rebeldia contra Deus, mas seja restaurado espiritualmente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que esta certeza invada o seu coração, encharque sua alma. Meu irmão, restaure-se espiritualmente, é hora de você voltar. A hora é agora. A hora é agora. Mas nunca é tarde não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas. O Senhor está pronto a restaurar a sua vida espiritualmente. Seja para você que nunca o conheceu, ou para você que o conhece, mas está frio espiritualmente, a graça e a misericórdia é a mesma. Volte-se para Cristo. Entregue de fato a sua vida a Cristo. Caminhe com o Senhor. É hora de voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos falou nesta noite, pela tua palavra graciosa, misericordiosa, ó Deus, que preenche o vazio do nosso coração. Que o teu povo entenda a necessidade de sempre estarem em comunhão espiritual contigo, de servirem ao Senhor com alegria. Não deixe, ó Pai, não permita que saiamos daqui hoje sem entender esta verdade santa. Nós clamamos ao Senhor, aplica, através do teu Santo Espírito, tudo que aqui foi dito na nossa alma, no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, nós assim te oramos. Amém.